Então, galera, peguei algumas questões do SAS, modelo Enem, pra gente fazer. Primeira questão. Um cliente comprou uma determinada mercadoria e dividiu o valor em duas parcelas mensais de 1.210 cada. A primeira parcela será paga um mês após a compra e a segunda 2 meses após a compra. Sabe-se que a taxa de juros compostos incidente foi de 10% ao mês e que, no ato da compra, a vendedora da loja informou ao cliente que, caso ele optasse por pagar à vista, teria um desconto de 5% sobre o valor da mercadoria. Em relação ao valor pago a prazo, ao optar pelo pagamento à vista, o cliente obtém uma economia real de... Então, galerinha, aquele modelo de prestação, que como caiu no Enem, por isso que o SAS botou, porque já caiu no Enem, e a gente fez anteriormente. Então, o que a gente precisa achar? O valor à vista. Só que ele não deu o valor à vista, ele deu as parcelas, que são de 1.210 cada. Então, no primeiro mês, ele vai pagar... Primeiro mês, ele vai pagar 1.210. No segundo mês, ele vai pagar 1.210. Aí lembra da formulinha? Pra gente voltar, pra gente achar o valor atual de cada parcela, que é o valor à vista, a gente tem que voltar, certo? Para voltar para cá e achar esse valor, o que a gente faz? Joga na fórmula. O valor atual que a gente quer, que é o valor à vista dessa prestação. Então, o que a gente faz? O valor atual é igual ao valor da prestação, que é 1.210, sobre o fator de aumento, que é 1 mais a taxa de juros. Qual que é os juros? 10%, que fica 0,1. Já vou botar direto. Fica 1,01. Só que como foi o primeiro mês, então elevado a n é a quantidade, é o tempo do prazo. Então, elevado a 1. Pronto. A gente voltou o valor atual desse primeiro mês. Agora a gente tem que fazer do segundo mês. Como é que a gente faz? A mesma coisa. Para achar o valor atual, que é o valor à vista dessa prestação, que seria sem pagar taxa nenhuma, o que a gente faz? Ou para corrigir tem que dividir. Então, 1.210 sobre 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? 10%, certo? Então fica 1,1. A gente fica 1,01, não, eu errei. Então, eu vou botar direto. 1,1. Só que aqui fica elevado a 2, porque são 2 meses o prazo. Então isso aqui eu dou 2 vezes os juros. Cara, aí a gente vai achar esse valor atual dessa aqui e dessa aqui e somar. Aí é o valor à vista. Então, dividindo os valores aqui, eu achei 1.100, que é o valor, que ia ser o valor presente que eu iria pagar sem taxa, e 1.000. Ou seja, a gente soma esses dois valores, dá 2.100, que seria o valor se eu fosse pagar à vista a mercadoria. Vamos ver, só vamos fazer uma coisa aqui. Ele pagou 1.210 vezes 2, dá 2.420. Ou seja, ele pagou 2.420 com essas taxas, mas se fosse à vista ia ser 2.100, ia ser R$320 mais barato, certo? Só que aí agora é o seguinte, tem mais a questão, tem mais coisa. Então nós temos já o valor a prazo, né? O valor a prazo, que seria as duas parcelas de 1.210, que está 2.420. Agora, a gente vai achar o valor à vista. Só que ele falou que tem um desconto de 5% sobre esse valor da mercadoria, que era 2.100, que era o valor à vista. Então a gente faz a conta. 0,95, que é o 5% de desconto, dá igual a R$1.995. Ou seja, qual era o valor que ele ia pagar se ele fosse pagar à vista com 5% de desconto? O valor à vista, vou botar o valor à vista seria 1.995. Aí ele quer saber a diferença dos dois, quanto a economia que ele ia ter. R$425. Concorda? Que tá aqui na letra B. Topzinha a questão, né? O SAS pegou essa questão do Enem, que caiu já um modelo desse. Então eu falo pra todo mundo, o máximo que a gente tem que saber de matemática financeira é até isso aqui. Quase ninguém faz essa questão também, porque tipo, ela é difícil. Mas até o máximo que a gente precisa saber é esse modelinho, porque já é manjado esse modelo. Bora lá, outra questãozinha do SAS. Eu vou ler pra vocês que ela ficou um pouco apagada. Uma instituição financeira criou um programa teste para financiar o intercâmbio de estudantes. A vantagem do programa é que estudante só começará a quitar o financiamento após 60 meses da data de contratação. A taxa de juros desse financiamento é de 1% ao mês, no regime de juros compostos, que será acrescida sobre o valor financiado durante os 60 meses em que o estudante ainda não estiver pagando. Importante também. Depois desse tempo, não haverá mais acréscimos de juros. A partir de então, o estudante começará a pagar o valor acrescido de juros em 60 parcelas mensais fixas. Utilize 1,8 como aproximação do valor de 1,01 elevado a 60. Considere que um estudante precisa de R$50.000
para realizar um intercâmbio que ele fará o financiamento de 80% desse valor, nas condições descritas. Se o estudante decide realizar o pagamento em 60 parcelas, o preço de cada parcela será... Bora lá. Primeiro, ele falou que ia pegar financiar só 80% do valor, dos 50 mil, que dá 40 mil reais. Então ele vai pegar emprestado 40 mil reais. Segundo, a taxa de juros desse financiamento é de 1% ao mês no regime de juros compostos, que será acrescido sobre o valor financiado durante os 60 meses em que o estudante ainda não estiver pagando. Então, durante esses 60 meses que ele não estiver pagando, a taxa de juros vai ser embutida. Então, vamos calcular. Fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital 1 vezes a taxa de aumento. 1 mais I elevado ao tempo, certo? Qual que é o capital, o valor que ele pega inicial? O capital inicial 40 mil, certo? A taxa que vai ser incumbida é de 1%, então é 1,01. Só que durante 60 meses que vai ser a taxa será cobrada durante 60 meses que ele não estiver pagando. Então, após 60 meses, quantos meses passaram? 60, né? Então, que é 60. Para você achar o que? O montante, o valor final que ele vai estar devendo após ele começar a pagar. Ele já falou que esse valor aqui é 1,8, ele deu na questão. O montante total que ele ficará devendo vai ser 40 vezes 1,8, que é igual a 72 mil. Apagou aqui porque eu já vou voltar. Então, o montante que ele estava devendo é 72 mil, certo? Só que a questão disse que o estudante, após começar a pagar, não vai ser mais acrescido juros sobre esse tempo que ele está pagando. E vai parcelar esse valor, esse montante total, em 60 parcelas mensais fixas. Então, o que a gente faz? A gente pega os 72 e divide por 60. E vai dar R$ 1.200. Ou seja, ele vai pagar R$ 1.200. Que tá a letra D. Questão mais tranquila, né? Modelo Enem, muito modelo Enem. Se cair uma questão dessa, todo mundo tem que acertar. Quem quer acertar 38 tem que acertar essa questão. Questão legal. Vamos lá, outra questão. PIB da China cresce 6,6% em 2018 e é o mais baixo em 28 anos. A economia chinesa cresceu 6,6% em 2018, informou nesta segunda-feira 21, o Escritório Nacional da NATO. A expansão é a menor registrada desde 1990, confirmando o arrefecimento econômico do país. Apesar do desempenho baixo da média dos últimos anos, a economia chinesa segue sendo a segunda maior do planeta. Seu PIB em 2018 representava cerca de 60% do ZEL no mesmo ano. Caso a taxa de crescimento da China se mantenha igual a 6,6%, a expressão que indica o tempo em ano para que o PIB chinês se torne equivalente ao PIB do ZEL em 2018 é... Então, ele viu que está tudo em log? Está tudo em log. As questões estão tudo em log. Então, vamos tentar fazer. Vamos tentar imaginar. Começar. Vamos supor. Ele disse que o PIB da China representava 60% dos Estados Unidos. Então, você concorda que se o dos Estados Unidos for X, o PIB da China será 0,6x, certo? Só que aí, ele quer que o tempo para a China alcançar os Estados Unidos. E ele deu a taxa de crescimento da China, que é 6,6. Então, pode ser até aquela questãozinha de porcentagem, né? Mas vamos fazer meio que um modelo de juros compostos. Como é que é? A gente vai pegar o 0,6 mais a taxa de aumento, que seria 1 mais 6,6%, só que é sobre 100, elevado ao tempo t. A gente vai igualar ao PIB dos Estados Unidos. Em quanto tempo? Como é que fica isso explicado? Contando que a China vai crescer 6,6% ao ano e vai continuar assim, uma hora ela vai alcançar, ela está com 0,6x o dos Estados Unidos, uma hora ela vai alcançar os Estados Unidos, certo? Então é o valor que a gente tem que achar, o tempo. Como está em log, ele tem log, né? Então já vou jogar o log dos dois lados, mas primeiro eu vou deixar desse jeito, ó. Vou deixar 1,066 elevado a t e vou passar o 0,6 lá para baixo. Passar esse 0,6 aqui para baixo, que vai ficar 1 sobre 0,6. Aí agora eu vou jogar log dos dois lados. Vou jogar log de cá. Log de cá. E log de cá também. Certo? Então, com log de cá eu vou passar o t aqui, ó. Porque esse aqui é a propriedade do log, né? Então vai ficar log de 1,066, que é igual a log
de 1 sobre 0,6. Ele quer achar o tempo, então eu vou passar isso para cá. Vai ficar tempo igual a log de 1. Deixa eu fazer bonitinho. Tempo igual a log de 1 sobre 0,6 sobre log de 1,066. Aí a gente tem que olhar na resposta, só que na resposta não tem. Mas o que ele fez? Se a gente observar essa, por exemplo, que é a resposta, ele pegou aqui e multiplicou por 10 em cima e 10 embaixo. 10 embaixo, ficaria 6, né? Ficaria 10 sobre 6, então fica certo, 10 sobre 6. E o que ele fez aqui embaixo no log de 1,066? Ele multiplicou por 1000 em cima. Se ele multiplicou por 1000 em cima, ele tem que multiplicar por 1000 embaixo também. Assim, para cortar, você concorda? Então, aí esse valor aqui ficaria 1066 sobre 1000, que dá a letra A. Questãozinha top também, né? Um pouco difícil, porque envolve log, a galera costuma errar log. Vamos lá, outra questão. Um investimento realizado em regime de juros compostos a uma taxa quadrimestral, importante, a taxa quadrimestral de 1,25% gerou após 2 anos de aplicação um juro de R$ 1.001. O valor em real do montante correspondente a esse investimento está mais próximo de... Eu peguei essa questão porque é importante a gente frisar o seguinte. Como ele falou que está quadrimestral, são 4 meses. Só que ele falou em 2 anos, então tem que passar 2 anos para meses. Em 2 anos, quantos quadrimestres a gente tem? Em 2 anos são 24 meses, certo? Sobre 4. 6 quadrimestres. Então, como é que ficaria o valor? O montante ficaria igual ao capital inicial que a gente investiu, que eu não sei, e a taxa, que é 1 mais 1,25%, que ficaria assim, já vou botar direto. 1 mais a taxa, que ficaria 0,125 elevado a 6. Como ele deu elevado ao cubo, então você concorda que 1,125 são 2 vezes de novo, certo? Então é o valor de 1,038, então tem que ser vezes de novo 1,038. Esse valor dá o seguinte, eu já vou passar direto: 1,0774 aproximadamente C, certo? Ele quer saber, ele disse o juro. Você concorda que eu posso transformar? Porque aqui, ó, o montante é capital mais juros. E ele quer saber o montante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar o capital. O capital não é o montante menos o juro? Então eu vou transformar. Como é que vai ficar? Montante é igual a 1,0774 M menos 1,0774 J, que é o juro. Só que o juro ele deu 1.001. Então a gente bota bem aqui. Daria... Eu vou fazer direto. 1,077 vezes 1.001. Cara, dá 1.078,5. Aproximado também. E eu vou passar o M para lá. Ficaria igual a menos 0,074 M, né? Caraca, questãozinha muito cálculo. Passando, dividindo, ficaria 13.925 o valor. Daria. Que é mais próximo do B. Só que não é a resposta B, ó. Erramos então. Não, a resposta sim, acertamos. Letra B. Caraca, mas é porque é foda pra fazer essas continhas, né? Vai, última questão. Na venda de um eletrodoméstico, um vendedor ofereceu a um cliente 2 opções de pagamento, à vista ou a prazo, sem juros e em 2 parcelas de mesmo valor. Então, ok. Caso o cliente optasse pelo pagamento à vista, receberia um desconto de 8%. Caso optasse pelo pagamento a prazo, deveria realizar o pagamento da primeira parcela no ato da compra com um desconto de 6% e o da segunda parcela após um mês com um desconto de 3%. O cliente escolheu a opção que lhe proporcionou o maior desconto absoluto. Nesse caso, a opção escolhida pelo cliente foi... Ele disse que à vista ele pagaria, vamos supor que o eletrodoméstico custe um preço P. Ele disse que à vista ia ter um desconto de 8%. Então você concorda que o eletrodoméstico à vista seria 0,92 P e a prazo ele disse que ia pagar em 2 parcelas do mesmo valor
que era o valor P, sem juros. Então, ele vai pagar 0,5P, concorda? Na primeira parcela e 0,5P na segunda. Só que aí, ele disse que o pagamento da primeira parcela deveria ser no ato da compra, com um desconto de 6%. Então, desse 0,5P que ele pagaria no ato da compra, ele ia ganhar quanto? Ele ia ganhar 6% de desconto. Quanto que dá? Então, dá 0,5P vezes o desconto, que é 0,90 e, como é 6%, ia ficar 0,94. Pronto. Esse era o valor que ele ia pagar na primeira parcela. E na segunda, ele ia ganhar um desconto de 3%, que seria 0,5 vezes 0,97. E vezes 0,97, certo? Aí ele falou pra gente ver qual que é melhor, esse valor ou esse valor, qual que compensa mais. Só que a gente tem que calcular, né? 0,5 vezes 0,94 dá 0,47P. Então ele ia pagar na primeira parcela 0,47P com desconto. E na segunda, 0,5 vezes 0,97 seria 0,48. Isso aqui que ele ia pagar. Somando os dois, que é o valor da primeira parcela mais da segunda parcela, que dá o valor total do prazo que ele pagaria, fica 0,955P. Ou seja, qual que compensa mais? A prazo, que dá 0,95P, ou à vista, que é 0,92P? À vista, certo? Agora vamos ver o valor, as questões à vista, já que o desconto absoluto com parcelamento é de apenas 0,18. Não é não, aí o desconto absoluto com parcelamento é 4,5%. À vista, já que o desconto absoluto com parcelamento é de 4,5%. Porque aqui, ó, esse valor aqui, ele dá um desconto para você de 4,5%. Só você pegar o 100 e diminuir 0,95. E diminuir 0,95. Questãozinha massa também, que pode cair no Enem, esse modelinho, que é mais complexo, porque, assim, não é difícil a questão. Tão difícil igual costuma ser de matemática financeira. É mais complexa a conta e tal, aí se torna questão difícil para acertar. Mas quem quer acertar 38 e 39 tem que acertar essa aqui, tem capacidade de acertar essa. Então foi isso, galerinha. Essa foi a última questão e deu pra perceber que essa matéria é muito difícil. Então, vamos só se atentar só pro básico e o médio. O difícil não precisa esquentar a cabeça, que é aquelas questões que a gente já fez, que caiu no Enem, inclusive. Vamos só prestar atenção nas questões fáceis e médias. O máximo que ele vai cobrar é até isso aqui, ó, que você tem que acertar. Passou disso, não precisa acertar mais, porque todo mundo vai errar e é bom que você erre também. Então, fechou, falou.